Você já sentiu como se estivesse passando por algo profundo, algo transformador? Mas, ao mesmo tempo, seu corpo reage como se algo estivesse errado, como se estivesse resistindo, congelando, enviando sinais que você não consegue entender. Isso acontece com mais frequência do que as pessoas imaginam, e não significa que algo esteja errado. Na verdade, pode ser o oposto. Durante o despertar espiritual, a atenção geralmente se volta para a consciência invisível, a alma, a energia e a intuição. Mas há um paradoxo aqui. Embora muitos busquem transcender o corpo como se fosse apenas um veículo descartável, acabam ignorando os sinais que o próprio corpo envia. O corpo não é apenas parte do despertar. Ele também desperta. E o faz intensamente. Às vezes desconfortavelmente, às vezes silenciosamente, mas sempre de forma significativa. Por milhares de anos, os ensinamentos espirituais foram moldados por doutrinas que glorificavam o espírito e negavam o físico. Desapegar-se do corpo era visto como um passo em direção ao sagrado. Mas e se isso for incompleto? E se o desconforto físico durante o despertar não for uma falha no processo, mas uma parte essencial dele? Cada célula, cada batimento cardíaco, cada impulso nervoso carrega inteligência. E essa inteligência responde quando a consciência começa a se expandir. O problema é que, na pressa de evoluir espiritualmente, muitas pessoas ignoram os sinais do corpo. Confundem sintomas de transformação com desequilíbrio. Tentam silenciar o corpo quando o que ele quer é ser ouvido. Talvez você esteja tentando se alinhar espiritualmente, meditando, estudando, expandindo sua consciência, mas, ao mesmo tempo, esteja enfrentando sensações estranhas, emoções intensas, sintomas inexplicáveis. Isso não significa que você está se afastando da luz. Em muitos casos, é exatamente o oposto. É o seu corpo tentando acompanhar a frequência do seu novo estado de consciência. A maioria das pessoas espera que o despertar traga paz, clareza e leveza. E traz. Mas antes disso, traz recalibração. E essa recalibração acontece principalmente através do corpo. Você não pode expandir sua energia sem que isso afete seus sistemas físicos. O corpo sente primeiro. Ele se ajusta, remove, limpa e, em muitos casos, grita. Então, este vídeo está aqui para lembrá-lo de algo essencial sobre o qual quase ninguém fala. Seu corpo não foi deixado para trás em seu processo espiritual. Ele está envolvido até a última fita de DNA. Ele sente ondas de energia. Responde a novos códigos de percepção. É sensível a mudanças no campo. O corpo não precisa ser transcendido. Ele precisa ser incluído. Então, em vez de perguntar por que seu corpo está reagindo dessa maneira, talvez a pergunta mais importante seja: o que exatamente está despertando dentro de mim? E por que meu corpo está sentindo isso tão intensamente agora? É aí que começamos a perceber que o despertar espiritual não é apenas uma jornada da alma. É uma jornada que move-se pelo corpo e transforma tudo o que ele contém, representa e sustenta. O despertar espiritual impacta diretamente cada parte de você. Não apenas seus pensamentos ou sua energia, mas também seu sistema nervoso, sua respiração, seu coração, sua pele, seus órgãos, sua estrutura física. Nada muda verdadeiramente se o corpo não for incluído. E mais do que isso, o despertar não é sobre deixar o corpo. É sobre habitar cada parte dele com mais consciência do que nunca. Esse é o ponto de partida. E o corpo é o primeiro a sentir quando algo dentro de você está prestes a mudar para sempre. Se observarmos com atenção, há algo estranho na maneira como muitos tratam o corpo humano durante o despertar. Em muitos casos, é visto como um obstáculo, um fardo a ser superado, algo que deve ser domado, punido ou negado. O corpo, por natureza, sente, reage, deseja. Envelhece, cansa, adoece e, por isso, tornou-se normal associar o corpo aos limites da existência.
frequentemente, está ligado ao pecado, à fraqueza, ao desejo e à dor. Assim, para muitos, o corpo é visto como algo a ser ignorado ou punido em nome do crescimento espiritual. E, gradualmente, falar sobre a alma tornou-se prioridade, enquanto pouco se falava sobre o espaço físico que a abriga. A experiência espiritual tornou-se mais mental, mais energética e menos corporificada. Mas essa separação ainda faz sentido? À medida que a consciência se expande, ela começa a questionar tudo, inclusive os antigos conceitos que nos foram ensinados como verdades absolutas. E quando olhamos mais de perto, vemos que essa antiga rejeição do corpo criou uma lacuna. Uma parte importante da jornada interior foi deixada de fora. Porque mesmo quando a consciência se expande, ela precisa se estabilizar no corpo. E mesmo quando os olhos da mente se abrem para o sutil, é nos sistemas físicos que essa transformação precisa ser sustentada. E isso cria uma profunda desconexão entre espiritualidade e presença, entre consciência e realidade incorporada. E é essa desconexão que tem dificultado a integração plena de muitas pessoas durante o despertar espiritual. O corpo não é um obstáculo para a expansão da consciência. O corpo é o campo onde essa expansão se manifesta. É através do corpo que sentimos, reagimos, percebemos e ancoramos mudanças internas. Quando há um verdadeiro progresso espiritual, ele precisa ser registrado no corpo. E se não for, algo está bloqueando o fluxo. Você já se sentiu evoluindo, mas ao mesmo tempo mais cansado, mais sensível, mais instável emocionalmente? Isso não é sinal de regressão. Em muitos casos, é o seu corpo tentando se libertar de antigos condicionamentos. O corpo é uma extensão da consciência, não uma prisão para ela. Ele não está impedindo você de despertar. Ele está tentando acompanhar. Mas, depois de ser ignorado por tanto tempo, ele precisa de atenção. Precisa ser ouvido. Precisa de integração. A questão agora não é se o corpo deve fazer parte da espiritualidade, mas como você tem se relacionado com seu corpo dentro da sua prática espiritual. Você a ouve ou a silencia? Você a honra ou a sobrecarrega? Você a vê como uma aliada ou como um obstáculo? Muitas pessoas hoje estão passando pelo despertar espiritual e experimentando sintomas físicos, emocionais ou sensoriais que não conseguem explicar. Elas buscam respostas, mas muitas vezes não encontram explicações claras para o que acontece em seus próprios corpos durante esse processo. E essa falta de compreensão pode gerar confusão, frustração e até resistência ao que, na verdade, é um processo natural de adaptação. O corpo não é um problema no despertar espiritual. É o espaço onde esse despertar se torna real. E quando o corpo é incluído, tudo muda. A energia flui mais naturalmente, as mudanças se tornam mais integradas e o processo deixa de ser apenas uma expansão da percepção e se torna uma transformação real e completa. É aí que começamos a perceber que a espiritualidade não precisa acontecer fora do corpo. Pelo contrário, ela se aprofunda quando começamos a habitar o corpo com mais consciência, mais presença e mais respeito. E, à medida que o corpo participa do despertar, ele revela não apenas o que precisa ser curado, mas também tudo o que está pronto para ser ativado. Tudo o que é percebido internamente precisa, em algum nível, ser expresso fisicamente. O corpo sente o que a mente ainda não nomeou. Ele reage antes mesmo que a consciência entenda o que está mudando. É por isso que, quando falamos em despertar espiritual, não estamos falando apenas de uma expansão interior silenciosa. Estamos falando de uma reestruturação total que inevitavelmente se move através da biologia. Todo o processo de expansão da consciência desencadeia mudanças no corpo. O sistema nervoso responde. A frequência cardíaca muda. O campo energético se ajusta. Mesmo quando nada visível parece estar acontecendo, o corpo está redesenhando seus próprios padrões para acompanhar a nova frequência, reconectando circuitos, ativando memórias, liberando tensões armazenadas e reequilibrando o que estava desalinhado.
Tudo isso acontece porque o corpo tem sua própria inteligência, e essa inteligência está em constante comunicação com a consciência. Algumas pessoas veem o corpo apenas como uma máquina biológica programada para funções básicas de sobrevivência. Mas, na verdade, ele funciona como um tradutor de realidades sutis. Ele absorve estímulos energéticos, interpreta informações do campo circundante e responde com precisão. Essa capacidade é frequentemente negligenciada, mas se torna mais aguçada durante o despertar. E quanto mais você percebe essa sensibilidade, mais entende que o corpo não está reagindo contra você. Ele está se movendo com você. Algumas transformações acontecem suavemente. Outras trazem desconforto. Mas todas elas têm um propósito: realinhar-se, porque para sustentar um novo estado de consciência, o corpo precisa operar em um nível diferente de organização. Isso exige energia, adaptação e liberação. Nem sempre é um processo linear. Às vezes, o corpo apresenta sintomas que parecem aleatórios, mas estão diretamente ligados a essa reconfiguração silenciosa. É comum, por exemplo, que antigos bloqueios energéticos acumulados ao longo da vida comecem a se dissolver. E quando isso acontece, o corpo responde com fadiga, dores e emoções intensas. Esses sinais são formas de comunicação. O corpo tenta mostrar onde ainda há resistência, onde memórias não processadas permanecem, onde é necessário espaço para que o novo se instale. Muitos tentam silenciar essas respostas. Tentam forçar o corpo a acompanhar a mente, sem perceber que seus ritmos são diferentes. Mas essa tentativa de controle só cria mais tensão. É por isso que é necessário entender que o corpo não precisa ser pressionado. Ele precisa ser ouvido com mais atenção. E quando isso acontece, o processo de despertar se torna mais integrado, mais fluido. É aí que você começa a perceber claramente onde o despertar está começando a afetar os sistemas físicos mais profundamente. Porque, embora todo o corpo faça parte da jornada, certas áreas tendem a responder primeiro ao chamado da consciência. E nessas áreas, os sinais se tornam mais evidentes. Em certos momentos da vida, você pode ter sentido seu coração disparar sem motivo aparente. Não era medo ou esforço físico. Era como se algo dentro de você estivesse se movendo muito antes que a mente pudesse entender. E de fato estava. O coração é talvez uma das primeiras estruturas do corpo a responder ao chamado da consciência. Não apenas pelo fluxo sanguíneo que sustenta o corpo, mas também porque conduz energia e interpreta o que os olhos ainda não conseguem ver. Durante o despertar espiritual, é comum que o centro cardíaco, também conhecido como chakra cardíaco, passe por uma abertura repentina ou gradual. Essa abertura ativa circuitos emocionais profundos, libera conteúdos antigos e muda verdadeiramente a maneira como o corpo se sente. Nesse contexto, o coração deixa de ser apenas um órgão físico. Ele se torna o tradutor emocional da alma. Muitas emoções reprimidas ao longo da vida se acumulam nesse centro. Tristeza antiga, luto antigo, dor que nunca foi processada. À medida que a consciência se expande, esse material começa a subir. E quando isso acontece, o coração sente primeiro. Ele bate mais forte, muda o ritmo, altera os padrões respiratórios e cria sensações no peito que podem ser confusas. O que parecia apenas um sintoma, muitas vezes, é o corpo processando o que estava preso. Mas o coração não se limita à liberação emocional. É também um centro refinado de percepção. Em estados de sensibilidade intensificada, você pode sentir quando um espaço está pesado, quando alguém está com dor ou quando há algo invisível afetando a energia ao seu redor. E, curiosamente, não é a mente que percebe primeiro. É o coração. Um aperto no peito, uma mudança na respiração, uma sensação de contração. Tudo isso é o seu corpo sinalizando que algo precisa de atenção. Nesse nível de percepção, o coração se torna um radar intuitivo. Ele não apenas sente o que está acontecendo dentro de você. Ele lê o ambiente.
e, por isso, frequentemente se torna mais sensível ao acordar. Algumas pessoas relatam episódios de palpitações inexplicáveis, uma sensação de vazio no peito ou ondas localizadas de calor. Esses sinais podem indicar que a energia está se reorganizando para permitir um maior fluxo emocional. E aqui está algo frequentemente esquecido. A expansão espiritual não acontece sem expansão emocional. E o centro que regula essa abertura é o coração. É a ponte entre a intuição e o corpo, entre a alma e a respiração. Quando o coração se abre, não são apenas os seus sentimentos que mudam. É a maneira como você se conecta com tudo ao seu redor. Para muitos, esse processo pode parecer instável. Afinal, é desconfortável ter um coração exposto, vulnerável, sensível a coisas que você nem percebia antes. Mas é justamente essa sensibilidade que marca o início de um novo tipo de presença. Uma presença mais completa, mais consciente, mais alinhada com o que você realmente sente, mesmo que ainda não faça sentido racional. E quando essa abertura começa, ela não para no coração. Ela afeta todo o sistema que integra emoção, percepção e corpo. Porque a energia que flui pelo coração se conecta diretamente a outras estruturas envolvidas nessa transição. E nem todas são visíveis através dos sentidos comuns. Enquanto o coração sente, o sistema nervoso interpreta. É o sistema nervoso que decodifica, por meio de impulsos, tudo o que a sua consciência começa a perceber ao despertar. Cada sensação no seu corpo, cada mudança repentina de humor, cada mudança de energia, tudo isso é processado primeiro pelo seu sistema nervoso. E quando esse sistema começa a funcionar em um novo nível de percepção, ele começa a dar sinais de que está tentando se reorganizar. Durante o despertar espiritual, o sistema nervoso passa por um intenso processo de adaptação. Isso porque ele precisa lidar com um volume muito maior de informações energéticas do que está acostumado. Sensações que antes passavam despercebidas começam a se tornar muito claras. Seu corpo se torna mais sensível a sons, luz, atmosfera e vibração. Situações cotidianas começam a parecer avassaladoras. Interações normais podem, de repente, parecer energicamente carregadas. E o corpo responde a tudo isso como se estivesse constantemente em alerta máximo. Essa hipersensibilidade é o resultado natural de uma consciência mais aberta e desperta. Mas, para o sistema nervoso, essa percepção aumentada pode ser interpretada como uma ameaça. E, quando não entende o que está acontecendo, ativa a resposta de luta ou fuga. É quando episódios de ansiedade, insônia, pensamentos acelerados ou uma sensação constante de estar no limite começam a aparecer, mesmo quando nada está acontecendo visivelmente. A mente tenta racionalizar, mas o corpo está trabalhando com um tipo diferente de dado, a frequência. É captar mudanças no campo, ler informações ambientais e acessar memórias internas. E isso exige que o sistema nervoso se reorganize para aprender a distinguir entre o perigo real e um processo energético sutil. Sem essa distinção, é fácil cair em ciclos de exaustão, hiperatividade ou até mesmo confusão interna. Com o tempo, e com mais consciência, o sistema começa a encontrar novos padrões de estabilidade. Ele passa a reconhecer os novos sinais como parte do processo, não como perigo. E quando isso acontece, o sistema nervoso sai do modo de sobrevivência e entra em um estado de integração. É nesse momento que muitas pessoas relatam uma nova sensação de calma interior, mesmo diante de desafios, uma presença mais constante, uma clareza que se torna mais acessível. Mas antes que esse equilíbrio chegue, muitas vezes há um período em que o corpo reage exageradamente, os sons se tornam irritantes, o toque fica mais intenso, a respiração muda, os pensamentos aceleram, tudo parece amplificado. E é exatamente isso que está acontecendo. O sistema nervoso está expandindo sua capacidade não apenas de ler o mundo exterior, mas também o mundo interior. Essa expansão tem um impacto direto na forma como você percebe a realidade. O que antes parecia puramente físico agora carrega camadas emocionais, energéticas e até intuitivas.
E é essa percepção expandida que revela como o corpo não apenas sente ou reage. Ele traduz frequências. E, dentre todas as estruturas envolvidas nessa tradução, uma se destaca por organizar sua função interna em um nível ainda mais profundo. O cérebro é moldado pela repetição. Tudo o que você pensa, acredita, sente e vivencia repetidamente cria caminhos neurais. Esses caminhos determinam em grande parte como você interpreta o mundo, como responde às situações e até mesmo como se vê. Mas quando ocorre um despertar espiritual, esses caminhos começam a ser questionados e gradualmente substituídos. Este é um dos momentos mais delicados da transformação. É quando a estrutura mental que costumava sustentar sua identidade começa a se dissolver. Nesta fase do despertar espiritual, não se trata de esquecer quem você é. Trata-se de encarar o que você pensava ser. O cérebro, que antes operava com base em memórias condicionadas, padrões de proteção e crenças repetidas, agora precisa se reorganizar para acompanhar a nova consciência que está emergindo. Esse processo pode ser intenso. É comum que memórias antigas venham à tona inesperadamente. Crenças que antes pareciam sólidas começam a perder o sentido. Você pode vivenciar momentos de confusão, desorientação ou até mesmo um vazio mental que pode ser assustador. A sensação de não saber o que pensar ou quem você é não é uma perda. É espaço. Espaço onde antigos circuitos neurais estão sendo desmantelados para que novos possam se formar. Este momento é frequentemente chamado de morte do ego. E embora o nome pareça dramático, ele descreve uma experiência muito real. O colapso do caráter mental que foi criado para sobreviver no mundo. Esse caráter construído a partir da necessidade de controle, proteção e aprovação começa a perder força. E com isso, muitos dos hábitos mentais que mantinham sua realidade estável também começam a se dissolver. Nesse ponto, o cérebro está sendo reprogramado. Antigas redes neurais são desativadas e novas, mais alinhadas com a sua consciência em evolução, começam a se formar. É uma mudança lenta, mas profunda. E quanto mais você permite que essa reconstrução se desenvolva sem se apegar a velhas ideias, mais leve o processo se torna. A mente deixa de ser apenas um centro de pensamento e começa a se tornar uma parceira na criação de uma nova realidade. Esse realinhamento não acontece apenas no âmbito das ideias. Ele influencia diretamente o seu corpo físico. Quando padrões mentais densos se dissolvem, o sistema nervoso relaxa, a respiração se aprofunda e os batimentos cardíacos se estabilizam. Isso mostra que o cérebro não está isolado. Ele está conectado a tudo mais que acontece no corpo. E quando ele muda, todo o corpo muda junto. Mas há um aspecto ainda mais sutil nesse processo. À medida que as estruturas do antigo eu entram em colapso, abre-se a possibilidade de acessar estados superiores de percepção, não como algo místico, mas como algo que sempre esteve lá, apenas oculto sob o ruído mental. E nesse novo estado, o corpo começa a funcionar de forma mais integrada, com os sistemas internos se comunicando de forma mais coerente. Entre esses sistemas, há um que atua como um mensageiro entre os centros de energia e os órgãos físicos. Um mecanismo silencioso, mas essencial, que traduz estados emocionais e espirituais em sinais bioquímicos. Ele regula o corpo com precisão e sente profundamente cada mudança vibracional. Há informações que não vêm por meio da linguagem ou da lógica, mas que ainda moldam suas emoções, seus estados internos e como você reage ao mundo. Essas informações fluem pelo seu corpo na forma de hormônios, substâncias que regulam tudo, desde o seu nível de energia até a sua capacidade de se sentir seguro, alegre ou tranquilo. Durante o despertar espiritual, esses mensageiros sutis também passam por uma reorganização. Os hormônios não seguem apenas a biologia. Eles respondem ao movimento energético. Cada centro energético ou chakra está ligado a glândulas específicas no corpo. E essas glândulas produzem os hormônios que sustentam os estados emocionais e fisiológicos. Assim,
Quando um chakra se abre, bloqueia ou se recalibra, a atividade hormonal a ele associada também se altera. Isso explica por que tantas pessoas no processo de despertar relatam alterações hormonais, sono interrompido, oscilações de apetite, altos e baixos emocionais ou alterações nos ciclos biológicos. Nem sempre são apenas desequilíbrios fisiológicos. Podem ser reflexos diretos de como a energia está sendo redistribuída no corpo. O sistema endócrino, que gerencia essas substâncias, atua como um espelho do seu campo energético em transição. Você já se viu oscilando entre momentos de intensa vitalidade e, logo depois, uma exaustão profunda que parece surgir do nada? Ou sentiu tristeza repentina, irritabilidade incomum ou estranhas ondas de euforia seguidas de apatia, tudo sem um motivo claro? Essas flutuações não são aleatórias. Elas são intimamente ligadas à forma como seus hormônios estão tentando se reajustar para refletir um novo estado de consciência. Entre as glândulas mais sensíveis nesse processo estão as suprarrenais, responsáveis pela produção de hormônios do estresse, como o cortisol. Durante a purificação emocional ou aberturas energéticas, essas glândulas podem se tornar mais ativas, desencadeando estados temporários de alerta no corpo. Mas, com o tempo, à medida que a energia se estabiliza e os chakras se realinham, a produção hormonal também tende a encontrar um novo equilíbrio. Há uma sabedoria profunda na forma como os hormônios operam. E entender isso é essencial para que você não confunda essas mudanças hormonais com uma falha do seu corpo, mas sim as reconheça como parte do seu ajuste natural a um novo estado de ser. Quando essa nova perspectiva se instala, você começa a ver seu corpo com mais paciência e consciência. Você começa a entender que cada flutuação faz parte de uma reconstrução. Que seu sistema hormonal não está sabotando seu progresso. Na verdade, ele está tentando estabilizar uma nova versão de você. Uma versão que, aos poucos, está aprendendo a se autorregular com base em um campo mais coerente, estável e alinhado. Uma que esteja mais em sintonia com quem você realmente é. E à medida que esse alinhamento começa a se consolidar, seus sinais internos se tornam mais claros. Sua mente se torna mais focada. Seu corpo responde com mais fluidez. E esse refinamento abre a porta para que camadas ainda mais profundas de transformação comecem a se expressar fisicamente. Camadas que existem na fronteira sutil entre proteção e renovação, onde o corpo começa a trabalhar precisamente para eliminar tudo que não corresponde mais à sua nova frequência. Quando o corpo começa a integrar uma nova consciência, ele também inicia um processo de liberação. E o sistema imunológico é uma das primeiras linhas de resposta nesse ajuste. Ele não se limita a combater ameaças externas. Ele regula, purifica e reorganiza desequilíbrios internos. É por isso que, durante o despertar espiritual, é comum sentir sintomas físicos como fadiga prolongada, inflamações recorrentes, febres leves ou desequilíbrios temporários, mesmo quando não há uma causa médica clara. Esses sintomas refletem o esforço do seu corpo para eliminar o que não ressoa mais com a sua frequência atual. O sistema imunológico se intensifica, muitas vezes lidando não apenas com micróbios, mas também com resíduos energéticos, memórias emocionais armazenadas e tensões acumuladas. É uma espécie de desintoxicação vibracional, em que seu corpo tenta reorganizar tudo que ficou estagnado por muito tempo. E quanto mais energia nova entra, mais espaço o corpo precisa criar. Ele espelha o que o impedia de manter uma frequência mais elevada. Nesse processo, o corpo se prepara para receber o novo. E essa preparação acontece de forma silenciosa, mas profunda. Nesse estágio, outra parte do seu corpo começa a se destacar. Um sistema que poucas pessoas conhecem, mas que participa ativamente da integração de memórias profundas e registros antigos. A face é uma rede de tecido conjuntivo que envolve todos os músculos, órgãos e estruturas do corpo. Embora seja comumente conhecida por seu papel estrutural, sua função vai muito além da biomecânica, ela também atua como um campo de armazenamento físico para experiências, incluindo aquelas das quais você não se lembra conscientemente. Sensações reprimidas,
Traumas emocionais e dores não resolvidas costumam ser retidos nesse tecido silencioso. Durante o despertar espiritual, é comum que a face fique mais rígida ou sensível. Isso ocorre porque, à medida que sua frequência aumenta, seu corpo tenta desbloquear padrões que foram armazenados por anos ou até mesmo vidas. A rigidez facial não é apenas muscular. Ela pode representar memórias que seu corpo ainda não processou. E quando essas memórias começam a vir à tona, elas vêm acompanhadas de sensações físicas inesperadas, tensão localizada, dor inexplicável, ondas de calor ou até mesmo liberações emocionais repentinas. A sabedoria da face reside nisso. Ela só contém o que ainda precisa ser visto. E quando o corpo está pronto, essa informação se torna acessível não pelo pensamento, mas pela sensação. Liberar a face por meio da consciência corporal e acolher as emoções que ela carrega permite que seu corpo se torne mais leve, mais solto e mais disponível para sustentar o novo nível de consciência que está sendo ativado. E ao liberar essas camadas mais profundas de retenção, o corpo cria um espaço interno mais aberto, fluido e receptivo. Um espaço onde não é mais necessário carregar o peso do passado. Simplesmente permita que a presença se torne seu novo centro de equilíbrio. Todo esse movimento interno, a expansão do coração, a sensibilidade do sistema nervoso, a reprogramação do cérebro, os ajustes hormonais, a limpeza imunológica e a liberação facial servem a um propósito comum. Para ajudar seu corpo a manter essa nova consciência com estabilidade, isso não acontece automaticamente. Para que o despertar se integre, o corpo precisa ser incluído de forma ativa, respeitosa e consciente. Honrar o corpo não significa buscar a saúde perfeita ou alcançar um estado físico impecável. Trata-se de reconhecer que seu corpo tem sua própria linguagem. E está sempre se comunicando. Sintomas não são interrupções. São mensagens. Fadiga não é fracasso. É realinhamento. Sensações estranhas, mudanças de apetite, alterações no ritmo biológico, tudo isso faz parte do processo. E quanto mais você prestar atenção a esses sinais, mais claro o seu caminho se tornará. Durante esse tipo de transição, seu corpo precisa de apoio. Não apenas físico, mas também energético. Pequenas pausas no seu dia, momentos de silêncio, respiração consciente e mais tempo na natureza podem fazer uma diferença maior do que você imagina. Não porque essas práticas curem o corpo, mas porque criam as condições internas para que seu corpo faça o que já sabe fazer, reorganizar-se. Muitas pessoas tentam acelerar o processo espiritual com esforço mental. Mas esquecem que o corpo não responde à pressão. Ele responde à escuta. E quanto mais é ouvido, mais coopera. A integração não exige perfeição. Exige cooperação. Exige consciência dos seus ciclos, paciência com suas flutuações e humildade diante dos seus limites físicos naturais. Porque é dentro desses limites que a expansão se enraiza. E quando você cria esse espaço de escuta, seu corpo se torna mais claro, mais intuitivo, mais alinhado com os impulsos da sua consciência. A vida deixa de ser vivida apenas da cabeça para fora e passa a ser vivenciada de dentro para fora, com mais conexão, mais verdade e, acima de tudo, mais coerência entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. É nesse estado que o despertar deixa de ser apenas um conceito espiritual e se torna uma realidade corporificada. Porque, no fim das contas, não se trata de escapar da experiência humana. Trata-se de vivê-la de forma mais consciente. E nada deixa isso mais claro do que o próprio corpo quando se torna um reflexo pleno da consciência que o habita. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigada novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.